O Flamengo estuda a contratação, sabe de quem? Sabe de quem? Do ex-Real Madrid, Casemiro. O Casemiro tá meio velhão já, né, velho? Tá jogando bem, né? Jogou na seleção agora. Se bem que 33 anos, ele é considerado uma das principais opções de mercado pela liderança, experiência internacional e histórico de grandes competições. Enquanto a comissão técnica do Flamengo recuperou a Arrascaeta e vive o seu melhor momento, Rafael Veiga tá lá jogado às traças e não consegue sequer entrar em campo nas mãos de Abel Ferreira e essa comissão técnica patética. Ah, meu Deus do céu! E aí, Palmeiras e Flamengo podem se encontrar na Libertadores. No Brasileiro, o Palmeiras vai ficar para trás muito por conta da falta desse meio-campista e do tal camisa 10 ou meia de criação, como é Rafael Veiga e de Arrascaeta. É impressionante a diferença de números. Deixa sua opinião. Então, fala galera, beleza? Chega mais. Convido você, por favor, a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sino, deixar o like para ficar por dentro de todas as novidades referentes ao Flamengo. A gente vai assistir aqui, galera, mais uma vez aqui a mídia palmeirense impressionada e chocada com o Flamengo mais uma vez, né? Vamos ver aqui eles falarem sobre arrecadamento do Flamengo, né? Recorde que o Flamengo tá batendo e também Casemiro, isso mesmo, Casemiro do Real Madrid, do Manchester United no Flamengo, né? O Flamengo tá interessado nele. A gente vai ver aí informações e a opinião da mídia palmeirense com mais medo, né, do meio campo do Flamengo ficar ainda mais assustador, galera. Vamos assistir e ver os rivais falando sobre esse assunto. Créditos na descrição, vamos agora assistir juntos, vamos lá. Paciência. É o seguinte, a Sports Valley, eles trouxeram uma simulação do modelo de fair play que é implementado hoje dentro da Europa. E eles aplicaram esse modelo, eles replicaram isso dentro do futebol brasileiro, com as equipes da Série A do futebol brasileiro. E a gente tem aqui alguns resultados dessa simulação. Vamos lá então. Assinado por Amir Somog, especializado em marketing esportivo, o estudo dá o exemplo do modelo de fair play financeiro implementado na Europa como inspiração. A estratégia no velho continente começou em 2011, quando os clubes atingiram um prejuízo recorde de 1,7 bilhão de euros. O resultado foi a retomada de lucros em 2017 e índice ainda controlado, apesar da queda na pandemia que aconteceu em 2019. O modelo proposto pela consultoria se baseia em 3 critérios fundamentais. Então eles aplicaram 3 critérios para esse modelo aqui, que é utilizado na Europa, e eles estão trazendo para a realidade do futebol brasileiro. Interessante isso aqui, cara. Muito interessante, muito legal. Gosto desse tema. Eu acho que é bacana. É um tema que agrega, independente da equipe que você está torcendo. Isso vai agregar aí no nosso conhecimento. Então vamos lá. Então eles utilizaram 3 critérios, né? Controle rígido dos déficits e prejuízos dos clubes com SAF, controle de gastos com futebol e, por último, endividamento controlado. Endividamento controlado, eles pegam o índice de dívida líquida e divide pelas receitas. É um índice que eles utilizam aqui. No levantamento apresentado, o Botafogo SAF, o Bahia SAF e o Atlético Mineiro SAF estão entre os piores avaliados. Nesse momento aqui nós estamos falando sobre o controle de déficits e de prejuízos, beleza? Então nesse critério aqui, Botafogo SAF, Bahia SAF e Atlético Mineiro SAF, eles estão entre os piores números apresentados aqui. Então você tem aqui o Botafogo com um valor de menos 601,3 milhões nos cálculos que eles fizeram. O Bahia com menos 390,3, ainda assim já é um número muito melhor que o do Botafogo, né? O do Botafogo tá bem pior aqui. E o Atlético Mineiro com menos 351. Ah, Neto, o Corinthians. Onde que o Corinthians aparece aqui? O Corinthians aparece com menos 165 milhões, tá? Nessa questão de controles aqui, controle rígido de prejuízos. Flamengo, como que o Flamengo tá? O Flamengo tá positivo, 454,5 milhões positivos. Esses dados aqui, galera,
eles colheram os dados da temporada 22, temporada 23 e temporada 24. Essa temporada está em andamento. Então o estudo foi feito nos 3 anos anteriores, nas 3 temporadas anteriores. Então o Flamengo tá com o melhor número aqui, né? 454,5 milhões. O Atlético Paranaense aparece logo depois, com 454,4. E depois vem o Palmeiras, com 224,9. É bem provável que tanto Palmeiras e Flamengo melhorem esses índices agora nesse ano, se esse estudo fosse aplicado no ano de 2025. Teve Copa do Mundo de Clubes, então a tendência é que Flamengo, Palmeiras, Fluminense e até o Botafogo melhorem esses dados aqui. Isso aqui é de 2024, ainda não tinha acontecido a Copa do Mundo de Clubes. Agora, nós vamos falar sobre o controle de gastos com o futebol. O controle de gastos com o futebol, ele prevê uma margem de no máximo 73% de gastos comparados com as receitas. Ou seja, você vai pegar 73% das suas receitas e você vai utilizar esses valores. Os outros 27% das receitas, eles não devem estar inseridos aqui. 73% é a nossa margem. Quem tiver 73% para cima, já é um índice ruim. 73% para baixo, isso significa que o custo de futebol comparado com as receitas, eles estão dentro de uma margem positiva. Isso não significa, pessoal, nossa, é complicado de explicar isso aqui, viu? Porque até eu demorei um pouquinho para interpretar a tabela e os dados do estudo aqui. É meio complicado de explicar. Eu acho que na hora que a gente for explicando assim, falando dos números para vocês, vocês vão entender e compreender melhor. Porque o que acontece? O segundo critério avalia a proporção dos custos do futebol em relação à receita operacional anual. Tá? Para a Sports Value, índices até 73% podem ser considerados seguros para garantir equilíbrio financeiro. Então, por exemplo, aqui nós temos um ranking. O Corinthians ficou com 68%. Isso daqui ele é um número positivo. Ele é um número positivo dentro desse indicador. Isso não significa que a situação do Corinthians ela é positiva. Mas por que o Corinthians tem um número positivo de 68%? Está abaixo do 73%. Lembra que o limite é 73%. Sabe por quê? Porque o Corinthians tem atletas mais baratos. Certo? Isso não significa que o Corinthians está com uma operação financeira saudável. Mas que o gasto dele com o futebol, ele está abaixo. Por exemplo, o Flamengo ficou com 74%. Por que o Flamengo ficou com 74%? Porque a folha de investimento hoje do Flamengo, o gasto que o Flamengo tem com o futebol hoje, ele é muito alto. Se você pegar quanto custa a folha salarial do Flamengo, ela é alta demais. Por exemplo, o Palmeiras ficou com 68%, porque tem uma folha salarial menor que a do Flamengo. Provavelmente agora em 2025 vai aumentar, porque o Palmeiras arrebentou a boca do balão, né? Mas até 2024 o Palmeiras estava extremamente controlado com investimentos, inclusive em jogadores tecnicamente mais discretos. O Flamengo, por exemplo, está com 74%. A Sports Value considera 73% o número ideal para garantir um equilíbrio financeiro consistente. Então tá perto. É por isso que quando a gestão BAP chega, ele fala assim, peraí, a gente vai ter que mexer um pouco no fluxo de caixa. E aí ele vai lá e segura um pouco as coisas. Negocia, renegocia alguns jogadores para organizar isso. É justamente pensando nesses cenários aqui. E aí você se pergunta, como que o Corinthians está com resultado positivo? É porque esse aqui é um único indicador. Isso aqui é um único indicador. Então, o que o Corinthians gasta hoje com o elenco da receita anual do Corinthians, e quando a gente fala da receita anual que nós estamos falando, do bruto, é esse comparativo que a gente está fazendo. A gente só está pegando o custo do futebol. A gente não está pegando estádio, nós não estamos pegando prestadores de serviço, nada disso. Você entendeu? Isso aqui é só uma conta. É só uma conta.
Só para entender. Agora é que vem o outro indicador, que é o endividamento. E é aqui que a casa cai. Porque quando a gente olha o ranking do endividamento, o Corinthians tá lá embaixo. O Atlético Mineiro hoje, nessa proporção aqui, de acordo com o estudo de Fair Play, ele tem o pior valor da Série A. Ele está em 20º aqui. 17º é o Corinthians, Cruzeiro SAF 18º, Bahia SAF 19º e Atlético Mineiro 20º. E quem tá lá na frente? Vamos lá. Primeiro lugar, o Cuiabá. Cuiabá SAF. Segundo lugar, o Atlético Paranaense. Terceiro lugar, o Flamengo. Quarto lugar, Atlético Goianiense. Quinto lugar, Fortaleza. Sexto lugar, Ceará. Sétimo lugar, Palmeiras. Oitavo lugar, Fluminense. Nesse índice, a Sports Value define que o máximo aceitável deve ser um índice 2. Então, só para vocês entenderem, o Cuiabá registrou índice 0, então, índice ótimo. Atlético Paranaense, índice 0. Flamengo, índice 0,26. Um ótimo índice também. Atlético Goianiense, 0,33. Fortaleza, 0,45. E pelos lados do Flamengo, né, a seleção uruguaia, que já está classificada para a Copa, né, inclusive no último jogo aí, com grande performance do Arrascaeta, e a seleção uruguaia devolveu o Arrascaeta para o Flamengo. Obrigado, Arrascaeta. Vamos fazer essa gentileza. Só que não. Tem dois lados da moeda aí. Bicho malandro, né? O Uruguai já está classificado, beleza. Arrascaeta está inteiro, ok. Porém, o seu Varela, que vai junto no pacote, devolve a Arrascaeta inteiro, mas, ó, o Varela aqui não tá muito bem, não, tá? Ei, moto, enfia no cu esse escapamento, filha da mãe. Aí o Varela não tá lá muito bem, o seu Varela tá com a pubalgia, né? Pois é. Então vamos poupar a Arrascaeta, né? Para não aumentar o prejuízo pro Flamengo, né? Vamos devolver ele inteiro para depois, Deus o livre, acontece alguma coisa aí no outro jogo que não vale bosta nenhuma mais, né? Aí de repente machuca o cara, então melhor libera, devolve pro Flamengo, que já machucamos um já. Machucar dois não dá. É mais ou menos isso que tá acontecendo, tá? Então a notícia que vem pelo UOL é que o Arrascaeta foi poupado, a preservação do meia já era algo planejado pela comissão técnica do Bielsa. Já o lateral direito, o Varela, apresentou um quadro de pubalgia. Ele será examinado no departamento médico do Flamengo e, segundo o clube, o Flamengo ficou em contato constante com os médicos uruguaios. E o Uruguai já garantiu essa classificação à Copa do Mundo, né, lá dos Estados Unidos, se é que vai acontecer nos Estados Unidos, a gente não sabe ainda direito, né? Na vitória de 3-0 sobre o Peru. Agora a Celeste visita o Chile, que não ganha de ninguém, é uma bosta, todo mundo ficou celebrando aí. Ai, o Brasil de Ancelotti melhorou, também pegou uma bosta, um peso morto, que é o Chile. Vamos ver, né? Depois, pra frente, né? Mas, então o Uruguai vai lá fazer um amistoso agora e não precisa da Arrascaeta. Porque eu duvido que o Arrascaeta inteiro que nem tá agora, e o Uruguai precisando vencer, eu duvido que ele liberaria, mas não liberaria nem a pau, tá? Então tá aí, né? Flamenguista fica puto da cara, porque toda vez que vai jogador bom daqui do Brasil pra seleção de fora, volta machucado. E não só da seleção de fora, lembra do Pedro? Pedro se machucou onde? Ficou quanto tempo parado depois de uma convocação pra seleção brasileira? E se machucou no treino ainda, né? E o jogador Eric Pulgar, que faz tempo que tá aí machucado, deu um problema no pé lá, já está projetado para voltar ao Flamengo, a voltar a jogar futebol, né? Então, existe uma força-tarefa aí do Flamengo para ter o Eric Pulgar contra o Estudiantes na quarta de final da Libertadores. E esse jogo que será o duelo de ida no Maracanã, dia 18... Ah, meu Deus do céu. Esse jogo vai ser o jogo de volta, dia 25 de setembro, a volta do Pulgar. O jogo de ida vai ser dia 18 no Maracanã e não tem previsão da volta do Pulgar. Me atrapalhei aqui porque começou a latir a cachorrada. O Gazeta do Urubu.com
O Flamengo estuda a contratação, sabe de quem? Sabe de quem? Do ex-Real Madrid, Casemiro. O Casemiro tá meio velhão já, né, velho? Tá jogando bem, né? Jogou na seleção agora, né? Se bem que 33 anos, né? Ele é considerado uma das principais opções de mercado pela liderança, experiência internacional e histórico de grandes competições. 33 anos, né? Dá pra jogar até quando? E tem que ele tá bem até, né? Se pensar bem, né? Ele tá no Manchester United, deve encerrar sua trajetória após a Copa do Mundo de 2026, lá no Manchester, né? E é considerado um grande atleta, né? Vamos ver se ele vai aguentar tanto tempo, né? 33 anos, ano que vem, depois da Copa de 26, vai estar para 34, para 35, vai contar com ele mais quanto tempo, né? Vamos ver. Se for que nem um Felipe Melo, que jogou até quase 40, acho que 40 já, né? O próprio Marcos Assunção, depende como é que vai estar, como é que é o cuidado aí. Pelo jeito é um cara bem profissional, que se cuida muito bem e geralmente aguenta mais tarde, né? Mas quem tá nessa briga aí, que pode entrar nessa briga, é São Paulo. São Paulo. Só faltava ser o Corinthians também. É capaz de Corinthians entrar também. Vir, também quero Casemiro. Vocês não têm dinheiro, vocês são pequenos. São Paulo, Corinthians não tem dinheiro. Acabou, vocês estão fodidos. Não vem com esse negócio de querer contratar jogador. Estão jogando dinheiro, mais dinheiro fora aí. Não sei de onde vocês pegam dinheiro, porque tá tudo devendo pra Deus do mundo. A vergonha que São Paulo tá fazendo, que Corinthians tá fazendo também. Que coisa feia, né, velho? É uma vergonha pro futebol paulista, né? Outrora grandes times, outrora grandes campeões. E hoje, cara, pequenininho, né? Vamos falar bem verdade, vocês são pequenos hoje. Vocês são pequenos. Bragantino tá no patamar acima de qualquer outro. Hoje é Palmeiras, Bragantino e o resto. É por aí que acontece hoje no estado de São Paulo. Que vai querer contratar Casemiro? Toma banho, São Paulo. Já fez cagada aí de contratar duas buchas aí, que é o Lucas Moura e o Oscar. Para. Pelo amor de Deus, né? Sai fora, mano. Vamos que vamos. E só voltando a falar lá do Riquelme Felipe. Eu acho que o pai dele botou esse nome porque devia ser fã lá, né? Paga pau de jogador argentino, né? Riquelme, né? O foda também é que minha filha namorou um corintiano uns tempos aí. Cara, ficou uns 2 anos namorando esse corintiano. Rapazinho, gente boa, legal. Eu gostava dele. O único problema é que ele é corintiano, né? E aí que, quando casar, nosso filho vai chamar Cássio. Vai tomar no cu, velho. Puta que pariu. Cássio, velho. Você tá louco, mano? Cássio, meu filho vai chamar Cássio. Vai te ferrar, velho. Eu não ponho nome de jogador nenhum de filho meu, filha minha, já nunca. E aí tem que imagina ter um neto, né? O Cássio. Vai tomar naquele lugar, velho. Palmeiras e Flamengo hoje são os maiores rivais no futebol brasileiro e aí não tem como não comparar. Enquanto a comissão técnica do Flamengo recuperou a Arrascaeta, 42 jogos fez o Arrascaeta na temporada. Os números são impressionantes. Rafael Veiga, 30 anos, 1,76 m. Após a partida, Uruguai 3, Peru 0, o técnico Marcelo Bielsa rasgou elogios ao meia de Arrascaeta, dizendo que a questão que o Flamengo tem preparado muito bem o jogador e que ele evoluiu demais, tanto na parte tática quanto na parte física de minutagem, até comparando a 2019. Olha que coisa absurda. E eu não tô aqui para ficar elogiando o Arrascaeta, mas sim para a gente poder comparar a Rafael Veiga, que travou grandes duelos. Se Palmeiras e Flamengo hoje são os maiores rivais no futebol brasileiro, é por conta do protagonismo de um lado de Arrascaeta e do outro de Rafael Veiga, que nós vamos comentar. Então, rapaziada, olha que notícia absurda e que é realidade que saiu hoje no GE. Bielsa elogia Arrascaeta dizendo que ele está melhor que 2019, tanto na parte física quanto na parte tática. A mudança tática da comissão técnica do Flamengo, principalmente na temporada de 2025, tornou a Arrascaeta muito melhor do que ele era em 2019, ou seja, há 6 anos atrás. E tem torcedor que diz, não precisa do Abel estar lá. Enquanto a comissão técnica do Flamengo recuperou a Arrascaeta e vive o seu melhor momento, Rafael Veiga está lá, jogado às traças e não consegue sequer entrar em campo nas mãos de Abel Ferreira e essa comissão técnica patética. Meu Deus do céu!
E aí não tem como não comparar. Rafael Veiga, 30 anos, 1,76 m, meio ofensivo, 6 jogos pela seleção brasileira. Do outro lado, Arrascaeta, 31 anos, um ano mais velho, 1,74 m, 57 jogos pela seleção uruguaia, 12 gols. E aí eu te pergunto, e eu quero saber muito no seu comentário, quando muitos palmeirenses diziam quem é melhor, Veiga ou Arrascaeta, no seu melhor momento? Quero saber sua opinião também. Agora, quando você projeta o futuro, principalmente essa temporada, onde Palmeiras e Flamengo podem, inclusive, se encontrar numa final de Libertadores. Libertadores essa que, quando Veiga e Arrascaeta se encontraram em 2021, o Palmeiras levou vantagem. Veiga vivia um grande momento, fez um gol extremamente decisivo e hoje, de fato, o Palmeiras não consegue recuperar Rafael Veiga. Agora eu te pergunto, o que acontece com o Veiga? Ninguém sabe. Enquanto, de um lado, a comissão técnica está preparando o Arrascaeta de maneira exemplar. Olha os números do Arrascaeta. 42 jogos na temporada 2025. 10 pelo Carioca, 19 pelo Brasileiro, 4 pelo Mundial, 6 pela Libertadores e 2 pela Copa do Brasil e 1 pela Supercopa do Rei. Gols do Arrascaeta foram 17. 17 gols do Arrascaeta contra 3 apenas do Veiga esse ano. Foram 13 assistências do Arrascaeta contra 8 do Veiga. 33 jogos fez o Veiga, 42 jogos fez o Arrascaeta na temporada. Os números são impressionantes. Tá certo que o Rafael Veiga tá machucado, não joga, mas o que eu quero trazer para você é muito mais uma crítica à comissão técnica do Palmeiras do que de fato ao Rafael Veiga. O que se passa com o Veiga? É o pubis, é psicológico, é a namorada, ele quer ser modelo, foi a proposta que ele recebeu e o Palmeiras não vendeu. É a casa que ele está construindo aí, exibindo para todo mundo, uma casa de 1.200 metros quadrados. Que foco tá o Rafael Veiga? Inclusive o Andréas Pereira está sendo contratado, foi contratado, e talvez jogue de camisa 10. Ao invés de jogar na posição, de novo, vamos improvisar, improvisa o Andréas Pereira, que é um 8, que é um camisa 8 de ofício, talvez no Palmeiras tenha que jogar com a 10. Com a 10, eu digo, com a camisa 8, mas uma posição de armação e de criação no meio campo. Por quê? Porque a comissão técnica, com Abel Ferreira, inclusive, não tiveram a capacidade de recuperar Rafael Veiga. Então, quando a gente compara a questão da projeção, Palmeiras e Flamengo, 2 jogadores extremamente importantes, que já foram muito decisivos em 2021, inclusive, onde o Palmeiras venceu a Libertadores em cima do Flamengo, hoje é desesperador o que o palmeirense passa quando olha Rafael Veiga. E não tem substituto. O Maurício não consegue ocupar aquela posição. O Felipe Anderson, haja boa vontade para achar que o Felipe Anderson é o meia de criação do Palmeiras. Então eu pergunto para você, Palmeiras e Flamengo podem se encontrar na Libertadores. No Brasileiro, o Palmeiras vai ficar para trás muito por conta da falta desse meio-campista e do tal camisa 10 ou meia de criação, como é Rafael Veiga e de Arrascaeta. É impressionante a diferença de números. Deixa sua opinião, quero saber seu comentário. Quem é melhor, Rafael Veiga ou Arrascaeta no seu melhor momento? No melhor momento de cada um, e o Arrascaeta vive o seu melhor momento em 2025, com esses números que eu apresentei para você. Quero saber sua opinião. Ah, meu Deus do céu. Enquanto isso, o Abel tá viajando e o Veiga tá lá. E aí? Qual que é a sua, Veiga? É o pubis? É a psicológica? É a namorada? É a casa na praia? É o Fashion Week? É a carreira de modelo? Meu Deus do céu. Deixe o seu comentário. Tô irritado porque o Rafael Veiga já foi muito importante e olha, vai fazer muita falta e vai ser decisivo pro Palmeiras. Não deve conquistar nada esse ano. Quero saber a sua opinião. Deixa o comentário quem é melhor, Rafael Veiga ou de Arrascaeta. Deixa o like, dá um hypezinho no vídeo e dispara que eu quero saber a opinião de todo mundo. Galera, já respondendo a dúvida dele aí, né? Ele falando sobre Rafael Veiga e Arrascaeta. Eu sou muito fã, assim, gosto muito do futebol do Veiga, né? Nos melhores momentos ele jogou muita bola, com o Palmeiras mesmo. Teve um momento que eu até queria que o Flamengo contratasse ele. E o Arrasca dispensa comentários, cara. Eu acho que tem uma diferença aí, em minha opinião, crucial, né? Que é na questão técnica. Não que eu não acho o Veiga técnico, ele é técnico, né? Em seu auge, ele foi, mas o Arrascaeta, pra mim, tá uma prateleira acima dele nessa questão, né? Em momentos decisivos, o Veiga aparecia, mas o Arrascaeta aparecia bem mais. Constância também, né? Pra mim, durante muito tempo,
O Arrascaeta, ele é o melhor meia do Brasil, e nesse momento ele continua sendo, né? Continua sendo meia de criação, aquele cara que todo mundo sabe que vai aparecer, que vai definir, vai dar um passe, vai fazer um gol, vai tirar algo ali da cartola. Pra mim é ele durante muito tempo, né? Então, até mesmo no auge dos dois, eu acho que não tem comparação, cara. Não tem comparação. O Arrasca tá acima do Veiga, né? Tá acima do Veiga. E acho que se você perguntar pra 10 pessoas neutras, assim, que não seja nem Flamengo nem Palmeiras, a maioria vai escolher o Arrascaeta. Poucos vão escolher o Veiga, né? O que não tira o mérito do Veiga. O Veiga, ele, pra chegar ao ponto de comparar com o Arrascaeta, é porque ele tem muita qualidade também, né? Mostrou isso sendo muito campeão. Mas eu acho que ele tá uma prateleira abaixo. Acho sim. E sobre o Casemiro, eu acho que será uma baita contratação. Não acho que isso vai acontecer agora, mas eu acho que tem grandes chances do Flamengo contratar o Casemiro na janela do início de temporada, né? Tem grandes chances sim. Tendo em vista que o Alan talvez saia, deva sair, não sei. Né? Talvez o próprio Pulgar também saia, né? Tava tendo conversas há um tempo atrás de que ele não estava satisfeito. Não sei, mas eu acho que seria um grande reforço a mais, mas alguém teria que sair, né? O Everton Araújo também deve sair, eu não sei como é que ficaria isso. Mas seria uma baita contratação sim, porque é um grande jogador. Seria um jogador para umas 2, 3 temporadas no máximo aqui no Brasil, né? Pela idade dele. Mas seria uma contratação de peso, né? Se isso realmente for verdade, acho que deixaria o Flamengo com o meio campo ainda mais forte, que já é forte demais. Com o Casemiro seria algo assim espetacular, né? Mas vamos ver, né? O que é que pode acontecer. Ano de Copa do Mundo, ano que vem. Pode ser que isso atraia ele, né? Mas é isso aí. Esse foi o vídeo. Peça a sua opinião. Se inscreve aí. Créditos na descrição. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.